Convido você a acompanhar a leitura do verso 1 ao verso 16, Efésios 4, que diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varolinidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos mais uma vez. Pai Santo, a palavra foi lida, será exposta nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém? E amém. Eu gosto de uma fábula, não sei se foi Esopo que criou, literalmente, se deram a ele por conta do estilo da fábula, mas é a fábula de um leão e 3 bois. E esse leão está velho já, está meio sem vigor, e é interessante que ele comece então a bolar planos de como ele conseguiria se alimentar daqueles bois, daquela boiada, porque ele já não tinha mais vigor para brigar com os 3 bois ali, certamente ele perderia a batalha. Então o que o leão começou a pensar? Vou começar a separar os bois. Então a fábula conta que o leão começou a criar casos e casos e casos. Então ele maculava um boi, chegava no boi e falava: olha, o outro boi lá não está falando mal de você. Aí para o outro boi ele fala assim: você não está sabendo, o primeiro boi ali, ó, está falando que você não presta, falou isso, isso e isso de você. E bolando esse plano, o leão começa então a separar os bois. E quando os bois percebem, eles estão longe, suficientes um do outro, de modo que agora o leão não precisa mais se preocupar com 3. O leão agora caça um de cada vez, e assim os 3 bois morrem. Isso, meus irmãos, é a realidade que nós vivemos após o pecado. Essa é a realidade que o homem vive após o pecado. E isso é perceptível em quase todas as relações humanas. Como toda boa fábula, essa fábula tem uma lição para nos contar. Talvez de que essa desunião leva à ruína. E a gente vive isso diariamente em nossas famílias, em nossos trabalhos, em nossos relacionamentos. Pessoas que começam a criar casos, pessoas que começam a promover intrigas, brigas, discussões, com um intuito: separar as pessoas, com o intuito trazer desunião às pessoas,
para que então elas sejam alvos mais fáceis de serem combatidas. E essa é a estratégia satânica para fazer a coisa. Tanto é assim que Pedro diz: olha, cuidado, porque o diabo anda em derredor, esperando a brecha. Então, meus irmãos, nós vivemos isso, esse ambiente de pessoas com o rei na própria barriga, e nós muitas vezes somos assim também. Então só importa o que eu quero, só importa do jeito que eu acho, só importa o que eu acho bonito. Eu não quero saber do outro, o outro só fala mal de mim, eu quero viver no meu mundinho aqui, na minha ilha. O problema é que assim você vira um alvo fácil das dissensões, você vira um alvo fácil do inimigo dos homens e do inimigo de Deus, que é Satanás. E é interessante então que, olhando para esse problema que a humanidade criou para si, porque a humanidade, por conta do seu pecado, vive nessa eterna desconfiança um do outro, nessa eterna briga e nessa eterna soberba pessoal de querer ser melhor um que o outro. Isso em todas as áreas da vida. Aqui na igreja também acontece, em todo que é lugar. Mas Deus cura isso. E Deus traz solução para esse problema ao enviar um Espírito para capacitar a todos os que creem nele a vivermos em um só corpo, para que não haja mais briga, mas sim união, para que não haja mais separação, mas sim unidade, para vivermos como um só povo, uma só igreja, uns ligados a outros e unidos a Cristo, vivamos num só amor, numa só direção, e assim cresçamos todos juntos no Senhor. E no texto que nós veremos hoje é justamente isso que aprenderemos, que no corpo de Cristo nós crescemos e nos desenvolvemos juntos, com humildade, amor, cooperação, serviço, refletindo a natureza do próprio Cristo em nossas vidas e relacionamentos, inclusive usando os dons de Cristo para alcançar este propósito. E por isso o tema do sermão dessa noite é: unidos em Cristo, recebemos os dons de Cristo. Unidos em Cristo, nós recebemos os dons de Jesus, os presentes de Jesus. E a primeira lição que o texto nos traz é que a união em Cristo, unidos em Cristo, nós recebemos os dons de Cristo para vivermos do modo digno do Evangelho. Do verso 1 ao verso 6, Paulo começa dizendo que ele era prisioneiro por causa de Cristo. E ele exorta a igreja de Éfeso a viver de um modo digno do Evangelho. É interessante porque a construção gramatical aqui dá a ideia de que essa vivência não deveria ser só um ato, não, mas deveria ser algo constante, diário. A ordem é para que todo dia, a todo momento, eles vivessem de modo digno do Evangelho. Para que a cada instante, cada segundo da vida deles, eles se lembrassem de que deveriam viver de modo digno do Evangelho. Por isso é que a ordem é: andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. E Paulo faz isso para relembrá-los, para que eles vivam de tal modo que agrade ao Senhor, que seja digno desse chamado do Senhor, que mesmo que isso resulte em prisão, como é o caso do apóstolo, eles deveriam obedecer essa ordem. Que mesmo que viver de modo digno do Evangelho levasse eles a serem presos, levasse eles a serem mortos, levassem eles a serem separados de suas famílias, levassem eles a sofrerem consequências terríveis, mesmo assim eles deveriam se manter fiéis, e mesmo assim eles deveriam viver de modo digno do Evangelho todas as vezes, todos os dias, em todos os momentos de suas vidas, em todos os relacionamentos, em todas as conversas, em todo o tempo, vivendo de acordo com a vontade de Deus e agradando o Deus que o salvou.
E o apóstolo também deixa claro nessa exortação que eles deveriam viver de acordo com o Evangelho. E por que o Evangelho? Porque foi o Evangelho o instrumento do chamamento deles, da vocação deles, muito obrigado, da conversão deles. Isso significa o quê? Que Paulo não está chamando a gente para viver de acordo com o padrão que eu criei. Paulo não está chamando a gente, Deus não chama a gente para viver de um jeito que eu acho certo. Paulo não está chamando, e Deus não está usando o apóstolo para nos exortar, não está chamando a gente para criar um padrão de vida em que a gente acha que nesse padrão de vida que a gente leva, a gente agrada a Deus. Não. Paulo nos chama a viver, e Deus nos chama a viver de acordo com a vontade dele. O padrão já está estabelecido. O que fazer já está definido. Como viver já foi dito pelo próprio Deus. Por isso que nós devemos viver não do jeito que eu acho, não do jeito que eu acho que Deus é glorificado, não do jeito que eu acho que Deus é exaltado, não do jeito que eu acho que Deus gosta, porque Deus já revelou o que Ele gosta em Sua palavra. Então nós devemos viver de acordo com o que foi revelado a nós, com o Evangelho de Cristo, com o instrumento do nosso chamado, com aquela palavra tão poderosa que divide alma e espírito, juntas e medulas, que divide o inseparável, que transforma corações, que transformou o seu coração ao ponto de você vir aqui hoje e de abandonar seus pecados para se arrepender e converter-se aos bons caminhos de Cristo. Esse é o padrão da nossa vida. Esse é o modo pelo qual devemos viver. Esse é o padrão pelo qual cada dia nós devemos obedecer. Como tem que ser o meu relacionamento? Como o Evangelho manda que ele seja. Como deve ser o meu casamento? Como o Evangelho manda que ele seja. Como devem ser os meus dons e talentos e o uso deles na igreja? Como o Evangelho manda que ele seja. Não do jeito que eu acho, não do jeito que o fulano acha, não do jeito que o pastor acha. O que importa é o jeito que Deus acha, porque nós estamos unidos a Ele, e nós somos corpo de Cristo, para vivermos igual a Cristo nesse mundo. E diante do Evangelho nós devemos então nutrir um espírito não de arrogância, mas de humildade, um espírito de servidão, ao Deus que nos chamou, ao ponto de deixarmos as nossas vontades de lado e colocarmos as vontades de Cristo e de Deus sobre as vontades nossas. E sobre as nossas intenções, colocar aquilo que Cristo quer. É por isso que nós devemos viver em humildade a esse Evangelho, em servidão ao nosso Deus. E isso resulta uma vida que não é fácil de ser vivida, porque enquanto as pessoas do mundo vão te apedrejar, te colocar em prisões, falar mal de você, você tem que tratá-las com toda a gentileza, com toda a paciência, com todo o amor. Assim como Cristo viveu. Meus irmãos, eu acho um momento da história de Cristo mais louvável de todos. Todos são louváveis e iguais, mas tem um que me marca muito, que é quando Cristo está sendo crucificado e as pessoas estão cuspindo, o fulano está falando mal dele aqui, o outro que converte depois, ele estava falando também mal daqui, a multidão falando mal de baixo. Ele é o próprio Deus encarnado. Escutando tudo aquilo, ele vira para o Pai e fala: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Meus irmãos, os nossos inimigos não sabem o que estão fazendo. Nós sabemos a verdade. Nós sabemos o que devemos fazer e como devemos viver. Por isso, a exortação é para que nós vivamos assim. Não dá para cobrar alguém que é cego pelos seus pecados para que ele viva de acordo com a luz. Ele não foi transformado ainda. Por isso que a Bíblia cobra a nós,
para vivermos igual a Jesus Cristo, porque nós sim, nós fomos transformados pelo Evangelho, nós nos convertemos, nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, e agora nós unidos a Cristo, nós buscamos viver igual a Jesus cada segundo da nossa existência, de modo que consigamos zelar por essa unidade que temos no Espírito Santo que habita em cada um de nós. Nós vimos isso semana passada no sermão aqui, semana retrasada, né? Passada foi o aniversário da nossa igreja. Mas no último sermão sobre Efésios, a gente viu que todos nós que estamos unidos em Cristo, todos nós somos habitados pelo mesmo Espírito. O mesmo Espírito Santo que habita em você é o mesmo Espírito Santo que habita no seu irmão. É o mesmo Espírito Santo que habita no pastor, é o mesmo Espírito Santo. É o mesmo Deus habitando em nós. Por isso que nós devemos buscar essa unidade e zelar por termos paz uns com os outros. De termos um relacionamento de amor uns para com os outros, suportando uns aos outros quando necessário. E a unidade que Paulo chama a gente aqui nesse texto está intimamente ligada ao Evangelho, porque o Evangelho é a mensagem da reconciliação, e Paulo vai dizer isso aos Coríntios, que o ministério dos crentes é o ministério da reconciliação, e a pregação do Evangelho é a pregação da reconciliação, em que pessoas estavam distantes, afastadas, inimigas de Deus e de nós, mas através do Evangelho elas são chamadas à unidade, ao corpo, ao amor, à paz, uns com os outros e com o próprio Deus. Independente das origens, independente da cultura, independente da nação. E, meus irmãos, a gente está vendo guerras aí que mostram que essas questões de etnia, de povos, elas não são superadas pelo mundo, pelo contrário, isso ainda leva os povos às guerras. A gente está vendo aí grupos terroristas dizendo que uma nação específica simplesmente não pode existir. A gente vê outra nação invadindo outra porque ali teriam povos originários de determinada nação e que eles deveriam ser combatidos. Meus irmãos, questões que nos diferem, questões que nos afastam, questões que fazem com que vivamos em inimizade, essas questões agora não são mais relevantes dentro do corpo de Cristo, porque agora nós somos um. Não importa de onde você veio, não importa a cultura que você teve, não importa o estudo que você teve, não importa quem foi seu pai, não importa o que você fez, o que importa é que agora nós somos um em Jesus. E entendendo que somos remidos por Cristo e unidos a Cristo, nós somos um só corpo e somos habitados pelo mesmo Espírito, e que somos chamados a viver de uma só maneira, que é através do Evangelho. Então, Deus, olha que interessante, quantos pontos de unidade Paulo está chamando. Somos um corpo, unidos ao mesmo Senhor, habitados pelo mesmo Espírito, chamados para viver do mesmo modo, que é o modo digno do Evangelho, para termos a mesma esperança gloriosa, que é habitarmos no novo céu e nova terra por toda a eternidade, e herdarmos as benesses de Cristo conquistadas por nós, de modo que nós temos todos aqui um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai, e que habita no nosso meio. Paulo mostra 8 pontos de unidade aqui, para mostrarmos e deixar bem claro que eu e você, nós somos um só. E que essa união é fundamental para que nós vivamos juntos o chamado de Cristo, para que nós vivamos juntos o chamado de Deus, para que nós vivamos juntos iguais ao próprio Senhor de nossas vidas, iguais ao próprio Cristo.
Isso é fundamental, porque quando vivemos como um corpo, entendemos a importância de sermos um só povo, quando conseguimos entender, olhar para o lado e entender a importância do nosso irmão, a gente consegue amá-lo, a gente consegue entendê-lo, a gente consegue ter um relacionamento vivo com ele. Sabe por que muitas vezes a gente acha que não precisa do nosso irmão? Porque a gente acha que sozinho é capaz de tudo. Mas a Bíblia nos ensina que é no corpo e é dentro do corpo que nós crescemos. Ou seja, não importa quão bom você seja, sem o seu irmão te falta algo. Não importa quão grande você seja, sem o seu irmão te falta alguma coisa. Não importa quão maravilhoso, quanto de conhecimento doutrinário você tenha, quanto de piedade você tenha, quantas horas por dia você ora, quantas vezes no dia, quantas horas você ora, não importa. Sem o seu irmão do seu lado, te falta alguma coisa. Por isso que a pessoa que vem à igreja, não só os que vêm a essa igreja, mas todos os nossos irmãos unidos no mesmo Senhor, espalhados pela face da terra, nós somos dependentes deles. Nós precisamos deles. E por isso nós temos que olhar para o nosso irmão e não olhar e falar assim: olha como eu sou melhor que os demais aqui. Mas é olhar e falar assim: graças a Deus que o meu irmão está aqui presente, porque isso é bom para mim. Isso traz lições para as nossas vidas. Perdão. A primeira é que a gente precisa viver constantemente do modo que agrada a Deus, mesmo que nos custe caro. Mesmo que viremos motivo de chacota, mesmo que as pessoas falem mal de nós, porque nós não somos servientes às práticas mundanas, mesmo que as pessoas queiram nos prender, mesmo que as pessoas nos queiram mortos, mesmo que nós entremos nas redes sociais e vejamos mensagens de ódio contra os cristãos, mesmo assim, nós devemos viver do modo digno do Evangelho. Amando uns aos outros, amando os nossos inimigos, orando por eles, obedecendo aquilo que Cristo determinou em sua palavra. Nós precisamos entender que o chamado de Deus é grande e que o preço é custoso. É por isso que Jesus já diz lá atrás que a porta é estreita, que quem quer segui-lo tome a cruz e o siga, porque nós precisamos entender que nós somos diferentes, nós somos luz no meio das trevas, e as trevas baterão, humilharão, maltratarão, e que nós não podemos responder fogo com fogo, porque não foi esse o chamado de Deus para as nossas vidas. Mas nós precisamos aprender a responder fogo com amor e paz, assim como Cristo fez. É necessário também entender que devemos viver do jeito que Cristo determinou em sua palavra, não do jeito que você gosta, do jeito que eu gosto, do jeito que você leu na revista, viu no horóscopo. A gente tem que viver de acordo com a Bíblia. Por isso é tão importante que você leia a Bíblia, para você saber como Deus quer que você viva. Deus já disse como Ele quer que você viva. Aí a gente, por não ler a Bíblia, fica dando cabeçada, fica dando murro em ponta de faca. Era só ler a Bíblia e já resolvia o problema. Aí fica lá perguntando depois: por que não nada dá certo? Por que isso acontece? Por que eu não consigo ser igual a Jesus? Porque o primeiro passo é ler a Bíblia. O segundo passo é aplicar o que você leu. Mas a gente às vezes não lê a Bíblia, porque sabe-se lá por quê.
A gente fica, não, acha que já tem um conhecimento suficiente para isso e nós não temos, meus irmãos. Diariamente a gente precisa crescer no conhecimento do nosso Senhor. Precisamos nos dedicar à leitura da palavra para aprendermos a viver cada dia mais parecidos iguais a Jesus Cristo. E é necessário também nutrirmos amor uns pelos outros, amarmos os nossos irmãos em Cristo, sem inveja, sem ciúmes, mas em paz e amor uns para com os outros. Se o seu irmão recebeu algo que você não recebeu, não é para você achar ruim, é para a gente glorificar a Deus juntos, é para a gente amar a Deus juntos e agradecer a Deus juntos pela bênção que o outro recebeu. Porque se o outro recebeu, eu também recebi, porque eu estou unido a Ele. E Ele ser agraciado é uma bênção na minha vida também. Nós somos um, meus irmãos, nós estamos unidos uns aos outros em Cristo Jesus. De modo que odiar ou invejar o irmão é a mesma ideia, de que, como se sua mão odiasse seu pé, aí você passasse o dia inteiro brigando assim, ó, de dar soco no pé e o pé dar chute na mão. Ninguém em sã consciência faz isso. Só que a gente faz isso na igreja, quando você fica brigando com o seu irmão por motivo torpe. Aí depois pergunta, por que a igreja não vai? Porque a igreja, em vez de estar andando, está um brigando com o outro lá, dando murro onde não tem que dar, aí o outro está chutando a cabeça, o outro... Não dá, não anda assim. Entendamos de uma vez por todas, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Não é opcional. Não é que você pode ou não depender, não, você precisa do seu irmão. Mais do que... E esse é o pensamento que nós devemos ter, tá? Claro que a gente codepende um do outro, mas o nosso pensamento tem que ser de humildade, ao ponto de dizermos assim, eu dependo do meu irmão mais do que ele depende de mim, então graças a Deus pela vida dele. Imagina se cada um pensasse assim, como seriam os nossos relacionamentos? Eu dependo mais do meu irmão. Aí o meu irmão falasse assim, ó, e eu dependo mais do meu irmão, mais do que ele depende de mim. Esse é um mundo utópico, né? Talvez, mas é o mundo que Deus nos chama a termos. E que é possível. É possível. Porque então Deus não mandaria fazer. Se fosse impossível, Cristo não viveria assim. Se fosse impossível, Deus não nos chamaria para vivermos assim. Então nós precisamos buscar começar a viver dessa maneira. A segunda lição do texto, então a primeira lição é que unidos em Cristo recebemos os dons de Cristo para vivermos do modo digno do Evangelho. A segunda lição do texto é que unidos em Cristo recebemos os dons de Cristo como fruto da sua ascensão ao novo céu e nova terra. Do verso 7 ao verso 10, a Bíblia vai dizer o seguinte: que a Bíblia diz, e Paulo vai dizer nessa segunda parte, é como se Paulo estivesse concluindo a ideia do que ele falou, vivamos de modo digno do Evangelho. Então Paulo começa a concluir essa ideia, dizendo que viver do modo digno do Evangelho só é possível porque Cristo cumpre a profecia do Salmo 68, 18. Pedi para o Caio colocar para nós aí, Salmo 68, 18, que diz assim: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo... Escrevi ali, mas eu não entendo minha letra. Até mesmo rebeldes, para que o Senhor habite no meio deles. Se você ler sua Bíblia em Efésios, você vai ver que o texto copiado, o transcrito por Paulo não é exatamente assim. Mas a ideia é que Paulo aqui está trabalhando como mestre mesmo, e era costume dos mestres judaicos da época viverem e aprenderem a usarem a Bíblia e trazerem a interpretação teológica deles.
Então Paulo está fazendo isso usando o Salmo 68, e ele diz aqui que o seu ponto principal e Paulo vai defender o seu ponto destacando que Jesus subir ao céu, ou melhor, ao novo céu e nova terra, cumpre o Salmo 68, porque só assim é possível que Cristo envie os seus dons aos homens. Os dons só chegam à humanidade porque Cristo sobe até o novo céu e nova terra. Isso é interessante, meus irmãos, porque nós muitas vezes falamos da ascensão de Jesus, nós muitas vezes falamos da ascensão, mas nós não paramos para entender a dimensão do que significa o próprio Jesus Cristo ter subido ao novo céu e nova terra. Nós muitas vezes falamos da morte. Paulo vai dizer que esse que subiu é o mesmo que morreu e ficou sepultado 3 dias. Nós muitas vezes falamos da ressurreição, mas a ascensão de Jesus ao novo céu e nova terra é fundamental, porque é quando ele sobe ao novo céu e nova terra que ele agora envia o seu Espírito aos homens e capacita os homens a viverem como ele viveu. E dá os seus próprios dons à humanidade, para que essa humanidade viva como ele viveu. Esses homens remidos por ele, agora consigam viver igual a ele durante a sua vida. Meus irmãos, é interessante a gente ver que o Espírito Santo que habita em nós nos capacita para fazermos as mesmas obras que Jesus fez. Porque o próprio Jesus entrega os seus dons à igreja. Mas sabe o que é mais interessante? É que sozinho você não consegue, mas se o corpo trabalhar junto, a gente faz igual Jesus fez. Porque Jesus é o pastor perfeito, por isso ele levanta pastores. Ele é o diácono perfeito, por isso ele levanta diáconos. Ele é o hospitaleiro perfeito, por isso ele levanta pessoas com hospitalidade. Ele é o que dá sem pedir nada em troca, e ele levanta pessoas assim. Então ele socorre e levanta pessoas para socorrer. Ele dá os seus dons à igreja, para que a igreja como um corpo viva igual ele e continue o ministério dele até a volta dele. Quando nós usamos os nossos dons juntos, nós literalmente estamos continuando a obra de Cristo no nosso mundo. Continuando aquilo que Cristo começou. E ele mesmo disse que enviaria o seu Espírito para dar continuidade ao seu ministério. E ele assim o fez, quando sobe ao novo céu e nova terra. E lá do novo céu e nova terra, ele não só envia o seu Espírito para que nós continuemos a sua obra, mas o novo céu e nova terra, ele nos prepara a habitação eterna, porque é lá que nós habitaremos com ele. E Hebreus vai dizer que é como se Jesus estivesse nos puxando para ele. Então, ao mesmo tempo que ele nos capacita para continuarmos a obra dele, para vivermos a obra dele, ele também nos puxa para mais perto dele todos os dias de nossas vidas. E haverá um dia que nós estaremos unidos literalmente a ele em corpo, e lá com ele habitaremos por toda a eternidade. Fica claro então que a ascensão de Jesus não é um simples evento. A subida de Cristo não é um simples evento, mas a subida de Cristo é fundamental, porque é a declaração de que ele venceu e que os despojos dessa vitória são dados ao seu povo. E uns desses despojos são os dons que nós temos. Você só tem dom porque Jesus venceu. E ter dom é, entre outras coisas, uma pequena parte da herança gloriosa que nós teremos do novo céu e nova terra, e que já desfrutamos aqui. E uma parte dessa herança que já desfrutamos aqui são os dons e talentos que Deus nos deu.
Isso traz lições. A primeira é que Jesus morreu de fato, morreu, a alma foi para o céu, o corpo lá no sepulcro. Ao terceiro dia ele ressuscitou, depois de 40 dias ele subiu ao novo céu e nova terra, onde está até hoje, e de onde voltará para nos levar com ele, morar lá no novo céu e nova terra. Isso é fundamental para a nossa fé, isso é fundamental para a nossa vida cristã, porque se Cristo não faz isso, nós não estaríamos aqui hoje. Se Cristo não sobe ao novo céu e nova terra, nós não seríamos habitados pelo Espírito, nós não teríamos os dons, nós não seríamos unidos a Cristo e nós não teríamos a salvação. Mas é porque Ele venceu e está lá nos preparando morada, intercedendo por nós, reinando sobre tudo e todos, que nós temos a certeza de que com Ele nós somos vencedores e que já desfrutamos da vitória dEle. A segunda é que Cristo venceu, e a gente tem que ter uma certeza nessa vida: eu já sou vitorioso, eu venci, eu já venci. É engraçado porque a gente às vezes entra nas lutas desesperado, aí pede: pastor, ora por mim que eu não vou aguentar, que eu não sei o que não sei o que lá. Aí outros ficam desesperados: meu Deus, vou perder a salvação aqui, vou perder a salvação para lá. Calma o coração, acalma o coração. Jesus já venceu. O seu Senhor, a quem você está unido, já venceu. Isso significa que você já venceu com Ele. E que a vitória dele já é desfrutada por nós, e já é uma certeza tão grande, que se você está aqui hoje, habitado pelo Espírito Santo, e com dons e talentos para usar na igreja, é porque tem a certeza que seu Senhor venceu. Ele venceu o que nós não venceríamos. E Ele nos deu o que não conseguiríamos ter: união, paz e amor uns com os outros e com o próprio Cristo. Por fim, meus irmãos, herdamos os dons de Cristo, e é interessante isso porque a gente tem que entender uma coisa: nós somos uma família, a família de Deus. Nós somos a família de Deus e precisamos uns dos outros. Porque você sozinho, como uma ilha, você não consegue refletir a Cristo por completo. Mas unidos uns aos outros e todos usando os nossos dons e talentos, nós refletimos juntos ao nosso Senhor. Por isso que se você sabe qual é o seu dom e talento, ou se você ainda não sabe qual é o seu dom e talento, você sabe, mas não usa, ou você não sabe e também não faz nada, você está atrapalhando os seus irmãos. Você está prejudicando os demais. Porque a gente precisa de você estar usando os seus dons e talentos. E se alguém não usa, atrapalha o corpo. Portanto, Cristo nos deu, cada um pelo menos um dom que tem. Ninguém tem todo, só Cristo. Mas pelo menos um tem, para usar. Não é para ficar escondido, não. Para pôr para fora e trabalhar no serviço da igreja. Nós, unidos em Cristo, então, vivemos de modo digno do Evangelho. Unidos em Cristo, nós recebemos os dons como frutos da sua ascensão. E por fim, Paulo diz que unidos em Cristo, nós recebemos os dons de Cristo para crescermos juntos, do verso 11 ao 16. Paulo destaca aí que Cristo derramou sobre a igreja dons, ele dá exemplos de dons, e é interessante que Paulo vai citar os dons para fazer amadurecer os outros irmãos. Então Paulo não está dando os melhores dons, eu quero que os irmãos entendam isso. Paulo não está colocando aqui quais são os melhores dons. Paulo está colocando aqui dons que Deus deu à igreja para que esses homens fossem responsáveis por doutrinar a igreja, ensinar a igreja, e assim a igreja usasse os seus dons ainda melhor. Então Paulo vai destacar aí
falando que Deus levantou apóstolos, e é o fundamento da igreja. Nossa igreja é apostólica, porque nós seguimos os fundamentos dos apóstolos, o que eles escreveram. Deus levantou profetas, que são homens não que ficam nas igrejas falando: eis que te digo, amanhã você vai ter um carro e uma casa. Não é isso. O profeta, ele anuncia a vontade de Deus para a igreja. Então a pessoa, quando prega a palavra, por exemplo, ele está sendo um profeta, porque ele está pregando a vontade de Deus às pessoas. Deus também levantou evangelistas para levarem o evangelho às pessoas, e a ideia de evangelista aqui é um pouco diferente do que a gente tem hoje. O evangelista seria como missionário. A ideia de missionário que a gente tem, de pessoas saindo das suas casas, indo para locais distantes pregar o evangelho, é a ideia de evangelista que Paulo traz aqui. E por fim, Paulo diz que Deus levantou as igrejas, e principalmente as igrejas locais, pastores e mestres. E é importante fazer um destaque rápido aqui. Pastor e mestre é a mesma pessoa. Deus não chamou uns para pastores e outros para mestres. Não, o pastor é o mestre da igreja. E significa o quê? Que a principal função do pastor da igreja não é te visitar. A principal função do pastor da igreja não é dar um sorriso quando você chega na igreja. A principal do pastor não é ficar fazendo coisas aí por fora, capelania, sei lá, inventa qualquer coisa aí. A função principal de um pastor é ensinar a igreja. Por isso que, se você conhecer pastor que fala assim: eu sou bom em 300 coisas, mas ensino, sai fora, porque não é pastor de Deus. A palavra é clara, dizendo que o pastor foi chamado para um determinado propósito: ensinar a igreja. Esse irmão que se auto-intitula pastor, ou que foi ordenado pastor, ele pode ter dons maravilhosos que servirão ao corpo de Cristo muito bem, mas não como pastor. A principal tarefa minha, é claro, meus irmãos, que se você tiver necessidade, eu vou te visitar. Eu não vou abandonar também. Não vou fazer nada. A gente vai conversar, aconselhar, a gente vai aconselhar, orar junto, a gente ora junto, a gente chora junto. Mas a minha principal tarefa aqui é ensinar e doutrinar os irmãos. Porque muitas vezes a gente se perde nisso. E a gente começa a cobrar do pastor 300 coisas, menos o que o pastor deveria fazer. E o resultado é que a igreja, com o tempo, porque a igreja começa a morrer, porque começa a serem igual meninos, que Paulo vai dizer, levados por todo o vento de doutrina, e aí não sabe o que é certo, não sabe o que é errado, não sabe como pregar o evangelho, não sabe nem o que é evangelho, não sabe nem o que Jesus fez, porque nunca foi ensinado. Então, meus irmãos, cobrem do pastor o ensino zeloso da igreja. O dia que os irmãos verem que eu alcancei o teto e que eu não estou mais ensinando os irmãos, troquem o pastor. Quem já passou pela classe de princípios aí sabe. Vocês votam lá depois para o pastor ir embora, para que a igreja continue crescendo sempre e cada um use os seus dons e talentos do jeito certo. Porque eu não trabalho sozinho aqui, não adianta também eu vir pregar para ninguém aqui. Não adianta também eu achar que eu sou a igreja melhor. E a gente às vezes endeusa pastores errado, meus irmãos. Pastor é um como nós. Nós somos um só corpo. O pastor não é melhor, não. O pastor só tem dons que ele usa, e os irmãos têm que usar os dons iguais. E o pastor serve então como esse que trabalha com seus dons para capacitar os irmãos. Homens que Deus levantou para pregar o evangelho, ensinar o evangelho, para que os demais irmãos aprendam, cresçam e usem os seus dons para benefício do próprio corpo. Para que os irmãos cresçam no conhecimento
de Cristo, para que os irmãos cresçam em saber como ser igual a Jesus, como parecer mais com Jesus, e assim o corpo ganha força, ganha estrutura, fica mais forte. Então, corpos mirrados são frutos de ensino mal feito. Corpos fortes são frutos de um bom ensino. Isso deve durar o tempo necessário enquanto vivermos e até Jesus voltar. A gente precisa continuar buscando crescer e conhecer mais das doutrinas de Cristo, mais das palavras de Cristo, porque não importa quanto você conhece, sempre tem mais para conhecer. Afinal, o nosso Deus é ilimitado e infinito. Você vai passar uma eternidade tentando e não vai conseguir aprender tudo sobre Ele. E essa doutrinação é fundamental para que não sejamos iguais crianças, igual pessoas levadas por todo o vento de doutrina. Então eu brinco que várias igrejas a pessoa tem uma esquizofrenia teológica. Então, quanto à salvação, crê uma coisa, quanto à predestinação, crê em outra coisa, quanto ao pecado, crê numa terceira coisa, quanto a Deus, crê numa outra, e aí faz uma sopa danada e a pessoa não crê em absolutamente nada. Então aí um tem uma ênfase, você fala assim, nossa, como lá é bom, aí vai lá. Aí sai de lá, vai para outro lugar por conta da ênfase. Aí quando você vai ver, já rodou 600 igrejas na vida e nunca parou em lugar nenhum. Por que isso? Porque não foi ensinado corretamente. Não foi doutrinado com a verdade bíblica. Então, meus irmãos, para que a gente não caia nesse pecado, a gente precisa buscar conhecer mais, aprender mais todos os dias e cobrar que o pastor da igreja use o seu dom para ensinar a igreja do modo certo. E essa doutrinação, Paulo vai dizer que não deve ser uma doutrinação da cabeça do pastor, tá? Então eu não vou sair aqui inventando moda para os irmãos, mas a doutrinação e o ensino tem que vir do Evangelho. Então a pregação tem que ser a pregação genuína da palavra de Deus. Os ensinos têm que serem genuínos da palavra de Deus. As doutrinas têm que serem doutrinas bíblicas. Esse é o conteúdo do ensino, esse é o conteúdo da pregação. Isso traz lições. A primeira é dizer que Cristo deu dons a todas as pessoas, para que cada um exerça o seu ministério com fidelidade, e assim a igreja cresça junto, com amor uns com os outros. É também necessário buscar conhecimento da palavra do Senhor, das suas doutrinas. Ao contrário do que muitos pastores por aí falam, teologia não mata o crente. Doutrina não mata o crente. Bíblia não faz mal para o crente, pelo contrário. Você tem que estudar, você tem que conhecer mais, porque é conhecendo mais que você vai conhecer mais de Jesus e ser mais parecido com Jesus todos os dias de sua vida. Por fim, é necessário termos amor para com as pessoas, ensinando, pregando o Evangelho, doutrinando com amor, mesmo que as pessoas discordem, mesmo que as pessoas ensinem besteiras por aí. A gente precisa confrontar, a gente precisa ensinar, a gente precisa doutrinar, mas tudo isso com amor no coração, não só pela treta. Não é para a rede social ficar brigando com arminiano, porque agora eu virei calvinista e agora eu vou bater nos arminianos, ou vice-versa. Mas é ir com amor para ensinar a verdade bíblica e falar, meu irmão, você está errado por conta disso, com amor, não só para ganhar a discussão. Nós vimos então que unidos em Cristo recebemos os dons de Cristo, que esses dons nos capacitam a vivermos de modo digno do chamado de Cristo e do Evangelho. Também que esses dons que recebemos são consequências, fruto da ascensão de Jesus,
Por fim, vimos que os dons de Cristo são fundamentais para crescermos juntos. Portanto, coloque em prática os dons que o Espírito Santo derramou sobre a sua vida. Todos temos dons. Isso eu quero frisar. Você tem um dom. Deus te deu um dom para você usar. Então use. Usa dentro da igreja. Ah, mas eu tenho 3 dias de igreja. Parabéns, você já está unido a Cristo, já pode usar o dom. Ah, eu tenho 50 anos e eu nunca usei meu dom. Parabéns, você está 50 anos em pecado. Usa o seu dom. Deus deu dons para nós usarmos e crescermos como um corpo. Não importa quanto tempo de igreja você tenha, Deus já te deu. No momento que o Espírito Santo habitou no seu coração, ali Deus já te deu um dom, e ali você já tem que começar a usá-lo para o crescimento do corpo de Cristo. Obedeça ao chamado de Deus. Não tenha medo de servir a Deus. Não tenha medo de usar os seus dons, porque eles são fundamentais para a nossa edificação. Que Deus abençoe sua vida.